Uma predeterminação que, nesse caso, nasce de uma necessidade de validação nos extremos. Porque existem pessoas que aceitam validações medianas, mas há outras pessoas que só aceitam validações extremadas. São pessoas que têm uma espécie de bipolaridade existencial. Eu não diria que eles são psicologicamente bipolares, não é nada disso. Eu estou falando aqui, é uma necessidade de extremos, de polos, de um lado ou de outro. Eles se agradam dos extremos. E aí, nesse sentido... Não é pastor, pai de santo, né? Hã? Quando não é pastor, é pai de santo. Né? Quando não é calça de veludo, é bunda de fora. É. Eu, de certa forma, entendo razoavelmente disso, porque quem leu o meu livro Confissões de um Pastor, que eu estou esperando a hora que Deus me dê a permissão para eu escrever o volume 2, que vai ser talvez daqui a mais uns anos, por enquanto eu não sinto que seja a hora, mas eu escreverei se Deus permitir. Quem leu Confissões de um Pastor 1, vê que tem uma frase que eu repito umas 5 ou 6 vezes no curso do livro, me autodesignando, que foi de fato a frase que foi um espírito que marcou boa parte do meu empreendimento, do meu empreendedorismo na vida, que carregava não um espírito suicida, nem de fazer coisas loucas, não, eu sempre contei meus tijolos, avaliei, fiz meus cálculos, nunca pulei suicidamente para nada, mas eu tinha ímpetos e ousadias que às vezes estavam para além do que a razoabilidade mandava no momento. Eu devia ser um pouco mais razoável, um pouco mais curto no passo, um pouco mais lento na velocidade que eu tinha imprimido. Então eu reconheço. E que frase é essa? Lá está dito que eu tinha me acostumado, desde muito jovem, a caminhar num lugar que para a maioria do mundo era desconfortável, que ficava para mim exatamente na beirada do precipício. Sabe aquela imagem, a imagem que eu tinha na mente, ainda não tinham criado o filme Senhor dos Anéis. Mas a imagem que me vinha à mente, quando eu falava isso, era como se eu estivesse dentro de uma daquela gruta ali do Senhor dos Anéis, onde o anel acaba sendo dissolvido lá embaixo no fogo ardente. Sim. Eu dizia, a última cena. Eu sou uma pessoa que, na vida, diferentemente da maioria, encontro o meu conforto andando na beira do precipício. Os caminhos planos, as planuras, me dão tédio. O precipício me excita. Eu falei porque era a verdade do meu coração. Era como eu me sentia. Mas, rapaz, você sabe que eu só fui desglorificar aquele modo de sentir, porque eu glorificava aquele modo de sentir. Eu não percebia, mas ele fazia parte de uma vaidade existencial, de machismo espiritual, de virilidade espiritual, de macho desassombrado. Isso é vaidade. Né? Vaidade. Então, que eu não notava. Eu não sentia. Nem sempre você discerne. Por isso Davi está toda hora dizendo: Senhor, me perdoa, me salva dos pecados que me são ocultos. Nem sempre você se enxerga. Mas eu dizia aquilo e não notava a minha loucura. Eu só vim notar no ano de 99, quando eu fiquei 4 anos sem abrir o Confissões de um Pastor, que eu escrevi e publiquei em 96. Depois que eu escrevo um livro, em geral, eu fico um tempão sem lê-lo. Como eu estou sem olhar para o Sem Barganha já há muitos anos. Está na hora de eu reler alguns livros. Eu preciso me afastar deles primeiro. Bom, e o Confissões de um Pastor eu peguei para reler em 99 na Flórida e eu notei essa frase e vi como ela tinha se cumprido como uma autoprofecia. Você escreveu esse livro antes? Antes de tudo isso. Antes de ter acontecido. Isso. Eu escrevi o livro de fato em 95, ele saiu em 96. As coisas só vieram acontecer em 98 e eu só fui perceber em 99.
como eu tinha marcado o livro por aquele tesão da morte. Está lá marcado, eu sou uma pessoa que não me contento com as planuras, com as planícies, nem com isso, nem com aquilo. Aonde o mundo inteiro sente medo e desconforto, é onde eu caminho com todo conforto, à beira dos precipícios, onde eu posso ver o abismo. E eu, num certo sentido, era isso mesmo, porque eu estava onde todo mundo não tinha coragem de ir, me metia com todo mundo que ninguém tinha coragem de se meter, evangelizava todo bandido que as pessoas fugiam, fazia amizade com todos os párias com os quais ninguém queria nem chegar perto. Minha vida era um risco para todo lado. Eu transitava entre lugares muito perigosos, do Palácio do Governo à prisão de segurança máxima. São os dois lugares mais perigosos de um Estado. Você vir do Palácio do Governo é mais perigoso. Você vir do Palácio do Governo para Bangu 1, todo dia, assim, do governador para os piores bandidos, para lá e para cá, e tudo mais, transitando do Palácio da Alvorada para os bicheiros. Então sempre foi um perigo a minha vida. E eu tinha essa segurança porque eu sabia quem eu era. Mas o fato de eu saber quem eu era em Deus não evitou que devagar eu fosse ficando vaidoso de não ter aquele medo, e não ter aquele medo me gerou tesão pelo precipício. É como o tesão do cara que se viciou em comer mulher casada, proibida, e que não tem nem liberdade para sair à tarde do trabalho com o colega para fazer isso, e tem que transar na hora do almoço no banheiro de 2x2. Aí fica aquela coisa doida, é um caso que se não descobrirem vai para sempre. Né? Horrível, desconfortável. Porque é aquela loucura ali. Nós estamos vendo aí o Senhor dos Anéis e a beira do precipício. Essa imagem, não com essa configuração exata, mas esse espírito de abismo veio a mim antes de haver o filme Senhor dos Anéis. Em 95, 90, quando eu escrevi o livro Confissões de um Pastor, eu disse várias vezes isso, me descrevendo existencialmente em relação a ser uma pessoa que me posicionava nesse lugar. Hoje em dia, gente, eu não me posiciono nesse lugar por nada. Esse é um lugar que eu só vou se o Senhor me puser. Ou seja, eu não procuro as portas do inferno. Elas que me achem. Eu ando no meu caminho, sem pensar no inferno. Se o inferno atravessar o meu caminho, Jesus disse, pode passar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Mas ele não me mandou procurar o inferno, nem andar à beira do precipício. Ao contrário, o chamado dele é para que eu caminhe e procure as coisas boas, excelentes, as coisas da paz, busque a paz, empenhe-me por alcançá-la, e mantenha a paz de Cristo como árbitro no meu coração. E se eu puder viver tempos de refrigério, é o que eu quero. Se eu puder escolher o melhor, é o melhor que eu escolherei. Se eu puder dormir um pouco mais, eu não dormirei um pouco menos. Se eu puder descansar o suficiente, não buscarei descansar menos. Se eu puder me poupar, buscarei me poupar, não como quem foge da vida, mas como quem já aprendeu o suficiente para saber que a existência faz demandas de socorro que a gente não pode evitar. A essas a gente vai, mas a gente não fica procurando o dia inteiro calamidades na terra para desenterrar. Isso parece que não faz nenhuma diferença, mas faz diferença total. Porque eu aprendo isso com Jesus, é o modo de Jesus ser é que me ensina isso. Eu não vejo retroagir de nenhum caminho final para onde ele vai, mas eu o vejo driblar quase diariamente os caminhos tópicos que eram ameaçadores. Você lê nos 3 evangelhos sinóticos, e em João também, frases do tipo, sabendo Jesus que os judeus intentavam matá-lo, retirou-se para Galiléia. Ouvindo Jesus que conspiravam contra a sua vida naquele lugar, foi para as outras aldeias ao sul. Sabendo Jesus que era a intenção dos judeus reunirem-se para combinarem um complô para dar fim à sua vida, retirou-se para as regiões afastadas de Betânia do Jordão.
E há tantas expressões de como ele vai driblando, como ele diz, não é chegada a minha hora. Mas chega aquele dia e chega aquela hora, quando ele diz, é chegada a minha hora. Aí nessa hora ninguém mais atravessa do caminho dele, ele chega onde ele quer chegar. Chega na cruz. Chega até mesmo no jardim do Getsemane a pedir ao Pai que não o deixe morrer ali. Que aquele cálice de agonia, ele tenha forças para levá-lo até a cruz, porque ele estava suando sangue e morrendo de angústia antes do Calvário. Quando ele diz, passa de mim este cálice, a maioria das pessoas sempre entende isso como me salva da cruz. Eu olho aqui para o texto de Hebreus, que é um complemento interpretativo dessa passagem, e que dá um outro significado dessa passagem. E nos ensina que, se possível, passa de mim esse cálice, não é me salva da cruz, é me salva para a cruz, meu Pai. Para eu chegar lá. O texto de Hebreus diz, ora, Jesus, nos dias da sua carne, sendo obediente ao Pai em todas as coisas, aprendeu com efeito a obediência pelas coisas que sofreu. E diz que, no auge da sua agonia, ele clamou com súplicas, orações e lágrimas, pedindo àquele que poderia livrá-lo da morte que o fizesse. E o texto de Hebreus diz, o que com efeito aconteceu, no que foi atendido. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A religião ele não aguentou, disse, me salva da cruz, porque era humano. A explicação é claro, é óbvio, é humano. O que é que vai se oferecer para morrer assim? É bonita a explicação, é humano. Agora, o Novo Testamento, seja lá quem escreveu Hebreus, entendeu de outro modo. Entendeu que o passa de mim esse cálice foi atendido. Foi uma oração que ele fez entre lágrimas, suor, sangue, agonia, gemido, no dia do seu maior desespero, e foi atendido. Então o que significa se ele foi atendido? Que ele estava morrendo ali. O que ele pediu foi para ser salvo para a cruz, não me deixa morrer antes da hora. Eu nasci precisamente para este fim, para esta hora. Não é isso que ele diz em João 12? Esse é o significado da minha existência. Não me salves da cruz, mas me salves para a cruz.